A luz do entardecer tingia de laranja o céu, enquanto o silêncio da floresta da pedra fria parecia pesado, quase sufocante. O farfalhar das folhas não era mais o único som natural, naquele lugar esquecido pelo tempo. Nos últimos anos, histórias sussurradas por moradores e caçadores traziam medo ao nome da mata. Histórias sobre algo além do conhecido, algo que não podia ser explicado por lógica ou ciência. Jorge, com seu rosto marcado pelas intempéries e olhos endurecidos pela experiência militar, caminhava com passos firmes entre árvores antigas, suas botas afundando em terra úmida. A mochila nas costas era pesada, cheia de armas, facas e suprimentos. Ele não acreditava em lendas, apenas em resultados. Era um homem de ação, de certezas duras, acostumado a controlar o caos. Quando ouviu falar do tal matador de caçadores, sentiu o fogo da vaidade arder dentro de si. Se existe um monstro aqui, vou caçá-lo e mostrar para todo mundo que sou melhor, pensou. Naquela manhã, ele deixou para trás as trilhas marcadas, se embrenhou na mata densa, onde o sol mal conseguia atravessar o emaranhado de galhos e folhas. O cheiro era forte, terra molhada, vegetação apodrecida e um aroma indefinível, como se a floresta exalasse seus segredos podres em cada fôlego. À medida que caminhava, o vento mudou, trazendo consigo um sussurro leve, como se a própria mata murmurasse seu nome. Jorge parou, ergueu a arma e olhou ao redor. O silêncio voltou, porém algo parecia diferente. Uma presença invisível, algo observando. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele reprimiu o medo com um sorriso frio. Passou por uma clareira onde antigos galhos quebrados pareciam arranhões na pele da terra. Na beira da trilha, marcas profundas misturadas, que não eram de nenhum animal conhecido. Naquela noite, montou seu acampamento sob a copa fechada das árvores, acendeu uma pequena fogueira e examinou as ferramentas. Estava sozinho, mas sentia que, em algum lugar, olhos o acompanhavam. Enquanto observava as chamas, uma coruja uivou ao longe, seguida por um som que não conseguiu identificar. Um lamento distorcido, animal e humano ao mesmo tempo, que ecoou pela floresta. Jorge sacudiu a cabeça, tentado expulsar a dúvida. Isso é só natureza. Eu controlo isso aqui. Mas naquele instante, uma sombra se moveu rápida demais para olhar, desaparecendo entre as árvores. O caçador apertou as mãos na coronha da arma, preparando-se para o que quer que fosse. A caçada havia começado, mas ele não sabia que naquela floresta o predador não seria ele. A escuridão parecia sugar todo o som ao redor, exceto pela respiração pesada e ritmada de Jorge, que ecoava em seus ouvidos como um tambor constante. O frio da noite não era apenas físico, era uma presença que se infiltrava na alma, um silêncio pesado que parecia esperar por algo ou alguém. Enquanto avançava, o farfalhar das folhas secas era o único som que se atrevia a se fazer ouvir, mas mesmo ele parecia abafado, como se a própria floresta hesitasse em respirar. As árvores antigas formavam um teto cerrado, bloqueando as estrelas e deixando apenas fendas negras e sem fim no céu. Então, como um corte afiado no silêncio, vieram os gritos. Era um som humano, desesperado, quase primal, que atravessava a noite. Gritos de dor, de medo e, por vezes, um sussurro incompreensível entre eles, como se a própria floresta murmurasse maldições. Jorge congelou, o corpo tenso, os músculos contraídos, os olhos fixos na direção do som. Ele não se lembrava de quando foi a última vez que sentiu esse tipo de medo puro. Não o medo racional de um soldado treinado, mas o medo antigo que nasce da ameaça invisível do desconhecido. Seguiu em silêncio, cada passo meticulosamente calculado para não fazer barulho, enquanto o grito se transformava em estalos secos, que lembravam ossos quebrando lentamente, como se a morte estivesse sendo consumada em câmera lenta. A trilha o levou até uma clareira pequena, quase oculta entre arbustos espinhosos e cipós que pendiam como cordas esquecidas. Ali, no centro do espaço iluminado pela fraca luz da lua, ele encontrou o corpo. Um cadáver pendurado de cabeça para baixo, preso por cipós que se enrolavam no pescoço e tornozelos, como se fossem mãos invisíveis à própria mata tentando segurar o que restava. O rosto estava coberto por folhas costuradas com um fio negro e áspero, como um véu macabro que escondia a identidade e transformava o rosto em uma máscara grotesca. A pele visível era pálida, marcada por cortes profundos, hematomas roxos e rigidez mortal que anunciava a morte recente. O peito,
exposto, trazia um detalhe ainda mais perturbador. Uma palavra esculpida com garras, afiada e sangrenta, que parecia arder mesmo à luz da lua. Culpado. O ar ao redor parecia saturado de uma energia pesada, quase palpável, que esmagava o peito de Jorge com um peso insuportável. Ele sentiu a vontade de recuar, de fugir, mas o corpo não obedecia. Era como se algo invisível segurasse seus pés, obrigando a encarar o horror à sua frente. Seus olhos buscaram pela floresta, esperando por algum movimento, um sinal. Nada veio, apenas o silêncio absoluto. Mas Jorge sabia. Aquela clareira não era apenas um cenário para um cadáver. Era um aviso. A floresta da Pedra Fria não perdoava os que a desrespeitavam. E o caçador começava a entender que o verdadeiro predador não era ele. A floresta é. O lamento distante de algum animal, distorcido e prolongado, retornou, carregando um tom sombrio e ameaçador, enquanto Jorge preparava suas armas. A caçada havia começado de um jeito que ele jamais imaginara. A segunda noite na Floresta da Pedra Fria trouxe consigo uma escuridão ainda mais densa, quase palpável. O céu se fechou em nuvens carregadas, abafando até mesmo a luz da lua, deixando Jorge cercado por um breu que parecia se estender além do visível, como se a própria floresta tivesse engolido por completo. Com mãos calejadas, ele montou uma armadilha improvisada usando carne fresca de animal, presa com cordas resistentes entre dois troncos. Pendurou câmeras de movimento em galhos próximos, tentando capturar qualquer sinal do que assombrava aquele lugar. Ele se afastou, escondendo-se atrás de uma moita seca, o corpo tenso, os olhos tentando perfurar a escuridão. Horas se passaram. O vento sussurrava entre as folhas, levando consigo odores da mata molhada e do sangue que atraía. Então, a câmera capturou algo. No monitor pequeno, a imagem tremia, distorcida pela pouca luz e pelo movimento. Uma figura surgiu, alta e esguia, seus membros se arrastando pelo chão com uma agilidade incomum. Os braços pareciam alongados, tocando a terra como se fossem garras vivas, deslizando silenciosamente entre as folhas secas. Os olhos, esses eram impossíveis de ignorar. Brilhavam com um brilho intenso, como faróis na noite, penetrantes e frios, encarando diretamente para a lente. Mas o som era ainda mais perturbador. Um uivo que começava como o de um lobo, selvagem e lancinante, mas que logo se misturava a sussurros, vozes humanas entrelaçadas no canto, formando uma melodia horripilante. Era como se a criatura carregasse dentro de si os ecos daqueles que já haviam caído na floresta, seus gritos, suas súplicas e seus arrependimentos. Jorge avançou para pegar a armadilha, o coração martelando no peito. Mas o que encontrou foi o vazio. A carne desaparecera. A câmera que deixara presa no tripé estava caída, completamente retorcida, como se tivesse sido esmagada por mãos invisíveis, e as marcas no chão em volta não eram apenas de um animal. Eram enormes patas, mas entre os dedos haviam impressões humanas, um emaranhado bizarro que desafiava toda a lógica. O ar ao redor parecia vibrar com uma presença invisível, e um frio sobrenatural congelou a espinha do caçador. A floresta, agora, não era apenas perigosa, era consciente. E ele já não era o caçador, mas a caça. A chuva começou a cair de repente, como se a própria floresta quisesse lavar o medo que impregnava o ar. Gotas grossas tamborilavam nas folhas, escorriam pelos galhos retorcidos, criavam pequenos rios na terra encharcada. O som da tempestade abafava quase tudo, exceto o coração acelerado de Jorge e o próprio sussurro de seus passos pesados na lama. Procurando abrigo, ele encontrou uma caverna rasa, oculta entre pedras cobertas de musgo e líquens escorregadios. O interior era úmido e escuro, um alívio temporário contra o temporal que desabava lá fora. Ele se encolheu, tentando conter o frio que já não vinha só da chuva. Mas o silêncio que ele esperava foi quebrado. Passos, lentamente, suaves, ecoando nas paredes da caverna, como se alguém ou algo se aproximasse. Não havia luz, mas ele podia sentir um olhar cortante e fixo em sua presença. De repente, uma voz, fraca, familiar, tão próxima que parecia surgir da própria penumbra. Jorge, Jorge. Ele sentiu o sangue gelar. Era a voz de seu antigo parceiro de caça, um homem que desaparecera ali meses atrás. Mas algo estava errado. A voz carregava uma tristeza pesada, um arrependimento torturante. Ele está aqui,
A floresta sabe, a floresta vê. Jorge tentou falar, mas suas palavras morreram na garganta. A voz se aproximou ainda mais, invadindo cada canto da caverna, preenchendo o espaço com uma presença invisível. Ele disparou. O som da arma repercutiu forte, mas ricocheteou contra as pedras, desaparecendo no vazio. Nenhum som de queda, nenhum grito. Nada além daquele silêncio mortal. Ele sabia que ali não havia nada humano, nada que pudesse ser ferido. O que o cercava era um eco do passado, a lembrança viva daqueles que caíram, aprisionados no ciclo eterno da floresta. Jorge percebeu que a mata não apenas guardava segredos, ela os prendia. E ele estava começando a entender o peso da culpa que a floresta carregava consigo. A culpa daqueles que, como ele, vieram para tirar e se tornaram parte do que a floresta agora reclamava. A floresta parecia viva, pulsante e consciente, enquanto Jorge corria, o coração martelando como um tambor frenético contra as costelas. O solo úmido escorregadio ameaçava fazê-lo cair a cada passo, mas ele não podia parar. Não podia permitir que aquele lugar o engolisse. As árvores ao redor se fecharam, formando um labirinto sufocante de sombras e raízes retorcidas. Cada vez que ele buscava uma saída, parecia ser engolido por um ciclo sem fim, como se a floresta brincasse com ele, zombando da sua esperança de fuga. O ar tornou-se pesado, carregado de um silêncio que doía, até que ele ouviu vozes, não uma, mas muitas. Um coro distorcido e ecoante que parecia vir de dentro da própria terra, da madeira, do ar úmido. Você caçava por prazer. Agora é você quem sangra. As vozes se entrelaçavam em uma melodia macabra, misturando raiva, tristeza e condenação. Jorge parou, ofegante, sentindo o peso esmagador da culpa que nunca quis encarar. Ergueu sua arma, os dedos trêmulos. Disparou para o alto, um grito de desafio e desespero. O som ecoou, mas não assustou. Ao contrário, parecia chamar algo. Um silêncio aterrador caiu, tão profundo que Jorge sentiu como se fosse o último homem no mundo. Foi então que ele sentiu, dentro do peito, um olhar que não vinha de fora. Era como se uma presença estivesse olhando dele para dentro dele mesmo. Um par de olhos negros, profundos e famintos. Sem corpo, apenas a consciência da floresta se apossando dele. E naquela fração de segundo, Jorge entendeu. Ele não era mais o caçador. Ele era a presa. Dias depois, um grupo de pescadores encontrou Jorge sentado à beira do rio, imóvel e silencioso. Seus olhos estavam completamente negros, como poços sem fim. Sua boca estava costurada com espinhos finos, brilhando à luz do sol. No bolso, um gravador tocava, emitindo sua última mensagem, sussurrada e trêmula. Eu vi? A floresta, ela tem um guardião, e ele se lembra de cada vida que tiramos. Ele se alimenta da nossa culpa. Eu sou dele agora. O rio seguia seu curso, indiferente. A floresta, vigilante. O guardião, paciente. E a caçada, eterna. O céu escurecia aos poucos quando o último raio de sol desapareceu atrás das montanhas da serra do Arvoredo. O som alegre das crianças ecoava pela clareira, misturado ao estalar seco da fogueira que aquecia o acampamento. Risos e conversas animadas preenchiam o ar, enquanto os monitores circulavam atenciosos, garantindo que tudo estivesse sob controle. A trilha ecológica, conhecida por sua beleza e segurança, parecia o cenário perfeito para o tradicional acampamento de verão do Colégio Santa Maria. Leandro, um homem na casa dos 30, veterano e firme, carregava a responsabilidade de zelar pelo grupo. Seus olhos experientes não descansavam nem por um segundo. Naquela noite, porém, algo parecia errado, embora ele não conseguisse definir exatamente o que. Uma sensação incômoda, quase como um sussurro inaudível na mente, o fazia se inquietar a cada passo. Era por volta das 9 horas quando as crianças, cansadas, foram recolhidas às suas barracas. O cheiro da madeira queimada ainda flutuava no ar, misturado ao perfume úmido da mata. O céu, claro, já ostentava majestosa lua cheia, redonda, brilhante e, ao mesmo tempo, silenciosa testemunha de tudo. Leandro iniciou sua última ronda ao redor do acampamento, lanternas em mãos, iluminando os cantos escuros.
O chão molhado pelo orvalho da noite apresentava-se macio sob os pés. Para sua surpresa, ele percebeu algo incomum. No barro ao redor da fogueira agora apagada, haviam pegadas, grandes, enormes, muito maiores do que qualquer bota poderia deixar. Eram marcas profundas, como se um gigante tivesse pisado ali, e a origem dessas pegadas vinha da mata densa, avançando em direção à única barraca que estava aberta. A barraca de Elias. Leandro apertou os olhos, tentando enxergar melhor, sentindo o coração acelerar. O zíper da barraca estava puxado para baixo, e dentro dela, o garoto não estava. Aquele silêncio que parecia confortável, até então, tornou-se opressivo. Leandro chamou pelos outros monitores, a voz falhando um pouco pelo nervosismo que se infiltrava em sua garganta. O grupo se reuniu, lanças e lanternas em mãos, e começaram a procurar pelo menino, mas a floresta não oferecia pistas. Nem um som, nem um movimento, apenas o farfalhar das folhas e o sussurrar distante do vento. De repente, um arrepio percorreu a espinha de todos. Um deles jurou ter visto, entre as árvores, uma silhueta branca, magra e alongada, quase translúcida, que sumiu assim que encarada diretamente. O medo tomou conta do grupo. Algo naquela mata não era natural. Algo os observava, algo que só andava quando não podia ser visto. E naquela noite, sob o olhar severo da lua cheia, o acampamento que deveria ser um refúgio transformou-se em um cenário de incerteza e terror crescente. O silêncio que tomou conta do acampamento após o desaparecimento de Elias era pesado, quase palpável. O ar parecia mais denso, e cada suspiro dos monitores soava como um trovão na vastidão da mata escura. A floresta, que antes parecia acolhedora, agora exalava uma presença hostil, quase palpável, que fazia os pelos do corpo se arrepiarem. Leandro organizou a busca imediatamente, o rosto carregado de preocupação e uma determinação rígida que tentava esconder o medo interno. Os monitores dividiram-se em pequenos grupos, iluminando os arbustos e vasculhando cada centímetro próximo à clareira. Lanternas giravam rapidamente, projetando sombras que dançavam entre as árvores retorcidas. Porém, o que encontravam era o vazio. Nenhum rastro, nenhum grito ou sinal do garoto. Apenas o som sutil do vento entre as folhas e o farfalhar dos galhos. Era como se a floresta tivesse engolido Elias sem deixar vestígios. No meio da busca, um dos monitores parou abruptamente, os olhos fixos em algo no chão. Um galho fincado na terra, com uma fita azul amarrada na ponta, exatamente igual àquela que Elias usava na mochila. O nó da garganta de Leandro apertou, a sensação de impotência o invadia. De repente, os sons da mata pareciam multiplicar-se, estalos distantes, murmúrios baixos que pareciam sussurros, como se a própria floresta estivesse tentando comunicar algo, mas em uma língua desconhecida. Enquanto caminhavam entre as árvores, o grupo percebeu algo ainda mais estranho. Um dos monitores, Marcos, assegurou que viu uma silhueta branca e esguia entre as sombras. Uma forma que desapareceu no momento em que todos tentaram focalizar o olhar. O medo agora era visceral. Pulsava nas veias, prendia a respiração. Leandro sentia seus olhos arderem. O coração batia acelerado. A mente buscava uma explicação racional que não encontrava. A noite avançava, e o escuro tornava-se uma armadilha viva, silenciosa e inquietante. O que quer que estivesse ali, movia-se apenas quando não era observado. Uma presença invisível que os caçava na escuridão. E naquele momento, o tempo parecia esticar, se arrastar. Cada segundo era um punhal, e o desaparecimento de Elias um aviso. A floresta sussurrava, e eles estavam prestes a aprender o verdadeiro significado do medo. O amanhecer trouxe uma luz pálida e fria que mal atravessava as copas cerradas da serra do arvoredo. O acampamento estava tomado por um silêncio pesado, quebrado apenas pelo sussurro do vento entre as folhas secas. A ausência de Elias era um vazio que pulsava no coração de todos, uma ferida aberta em meio à natureza que parecia agora mais ameaçadora do que acolhedora. Leandro e os outros monitores decidiram buscar ajuda com um velho guia local, um homem recluso conhecido pela sabedoria nas histórias que carregava, mas também pelo medo que cultivava. Seu nome era seu Antônio, um senhor de olhar cansado, com a pele marcada pelo sol e pelas lutas da vida. Quando ouviram o relato da noite anterior, ele franziu a testa e balançou a cabeça lentamente, recusando-se a ir até a mata.
Vocês não entendem. Essa floresta guarda segredos que não foram feitos para serem desvendados. Quando a lua cheia está alta, a coisa anda de novo. Sua voz era um sussurro rouco, como se o simples ato de falar evocasse forças indesejadas. Leandro insistiu, mas seu Antônio foi categórico. Ela escolhe um por vez. Sempre uma criança. Sempre no silêncio. Vocês a veem? Não. Ela só anda quando ninguém olha. Alto como um poste, magro como um espantalho, com olhos que queimam amarelo no escuro. Os pés dela nunca tocam o chão. Não há pegadas, porque ela não pisa na terra. Ela é o silêncio, a ausência, o medo que você sente quando pensa estar sozinho. O velho guardava mais histórias, mas parecia temer que contá-las pudesse atrair o que quer que fosse aquela presença. As palavras dele criaram um peso invisível no ar, um presságio que fazia os músculos de Leandro se enrijecerem. Naquela tarde, enquanto o sol se escondia lentamente e a noite ameaçava retornar, todos se preparavam para o pior. A floresta já não era mais um lugar para brincadeiras ou aventuras. Ela era um território sombrio, vivo, vigilante. E quando a lua cheia brilhasse novamente, ninguém estaria realmente seguro. A noite caiu como um manto pesado sobre a Serra do Arvoredo, envolvendo o acampamento em trevas espessas. O céu estava limpo, com a lua cheia brilhando alta e imponente, lançando uma luz prateada que parecia penetrar a própria alma. O desaparecimento de Elias havia abalado o grupo, mas ninguém queria admitir o medo que crescia a cada minuto. O silêncio agora não era tranquilizador, mas um aviso. Os escoteiros, ainda chocados, tentavam se agarrar ao conforto das barracas, enquanto os monitores organizavam vigílias constantes, lanternas acesas, olhos arregalados. Mas a floresta estava viva de um modo que não podiam entender. No meio da noite, um sussurro percorreu o acampamento, tão tênue que poderia ser confundido com o vento, mas carregava uma voz quase humana, repetindo palavras gélidas. Mais um. A tensão se tornou um nó apertado no peito de cada um. Os monitores olharam uns para os outros, sem saber o que fazer. E então, a notícia que ninguém queria ouvir: outra criança desapareceu. Sem barulho, sem gritos, como se tivesse sido engolida pelo ar. A sensação de desespero se tornou esmagadora. Leandro tentou manter a calma, mas sua mente girava em um ciclo de dúvidas e pavor. Na manhã seguinte, ao tentar organizar uma fuga, descobriram que a van que traria ajuda havia sido sabotada. Os pneus estavam cortados. A floresta os mantinha presos, como uma armadilha viva. E no retrovisor da van, com lama seca e poeira, alguém havia escrito com letras irregulares e ameaçadoras: "Vocês estão sendo vistos." O grupo se deu conta. Não estavam apenas presos fisicamente, mas sob constante vigilância de algo que os caçava sem piedade. A coisa caminhava silenciosa ao redor deles, escolhendo suas vítimas com precisão fria. E o tempo para escapar parecia estar se esgotando. A madrugada chegou silenciosa, como um véu pesado cobrindo o acampamento. Apenas 5 pessoas restavam, os mais fortes e os mais desesperados. O cansaço, o medo e a exaustão pesavam sobre cada um deles como uma sombra constante. Sentados em círculo, próximos uns dos outros, seguravam lanternas trêmulas que lançavam luzes instáveis sobre rostos pálidos e olhos vidrados. Leandro liderava o grupo, tentando manter a calma, tentando acreditar que aquilo tudo era apenas um pesadelo que logo terminaria. Mas a floresta não permitia descanso. No momento em que um dos monitores, cansado, fechou os olhos por um instante, o mundo pareceu se distorcer. Quando ele os abriu, Leandro havia desaparecido. Um silêncio aterrador caiu sobre o grupo. As câmeras de visão noturna, que capturavam cada momento, registraram algo impossível de explicar. Ao fundo, uma figura magra e pálida emergiu da escuridão. Seus membros pareciam desproporcionais, o pescoço virado em um ângulo antinatural. A imagem ficou borrada, e então uma face colou-se na lente da câmera, um rosto sem olhos, apenas 2 órbitas negras profundas. O terror congelou o coração dos sobreviventes. Quando manhã finalmente chegou, apenas 3 deles saíram da floresta. Profundamente traumatizados, eles mal conseguiam falar, as vozes presas por anos de medo. A única coisa que conseguiam dizer, em um sussurro rouco e perturbado, era: "A coisa não gosta de ser vista, e quando você a vê, ela te segue para sempre."
Anos depois, moradores das redondezas ainda relatam ver luzes que se apagam sozinhas na mata, sussurros entre as árvores, e pegadas que começam no baú, mas nunca terminam. E quando a lua cheia brilha no céu, alguns juram ouvir um sussurro distante, que chama por nomes desaparecidos, escolhendo suas próximas vítimas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!